pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio de estreia do nosso podcast Cheion. Eu, a professora das questões polêmicas, a professora das questões controvertidas. Então, se você gosta de questão controvertida, de questões polêmicas, você está no lugar certo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em voga, que é a uberização. Vamos lá. A uberização se refere a uma tendência, de transformar os serviços tradicionais em atividades realizadas por trabalhadores independentes. Muitas vezes usando aí plataformas digitais, como a Uber, por exemplo, que deu o nome à uberização, mas tem umas outras também, iFood, Mercado Livre, por aí vai, Essa transformação, essa tendência tem sido alvo de debates, muitos debates, porque ao mesmo tempo que oferece flexibilidade e oportunidade de trabalho e de renda, por outro lado, levanta uma outra questão, que é a insegurança desses profissionais, Por exemplo, eles não têm nenhuma proteção social, E por conta disso, essa polêmica aí de uma e outra. E hoje, nesse nosso episódio de estreia, estamos com ela, nada mais, nada menos que ela, doutora Monique Kozlowski, juíza titular da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Volta Redonda, palestrante, idealizadora e professora de cursos voltados para a área do direito material do trabalho e processual do trabalho, idealizadora do Clube de Leitura, Clube da Monique. Tivemos o prazer de ter a doutora Monique palestrando para nós no 2º semestre de 2023. Ela ministrou uma aula magna para nós sobre síndrome de burnout, outra questão também super, hiper, mega polêmica. E hoje, com muito prazer, é uma honra termos aqui a doutora Monique como convidada para o nosso episódio de estreia. Doutora Monique, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, E para que a gente possa realmente conversar sobre essa polêmica da uberização. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, para todo mundo que está assistindo a gente, levar pelo menos um ponto de reflexão. Quero dizer que não sou dona da verdade, muito menos os tribunais, a matéria ainda está muito controvertida, não há um julgamento definitivo. O STF vai retomar o julgamento do Uber no ano de 2025, esse ano atual, e a gente vai ter que aguardar as cenas do próximo capítulo, porque se tiver uma decisão vinculante, todo o primeiro grau vai ter que adotar a tese firmada por maioria. Esse é o nosso sistema de justiça. Mas antes que até isso aconteça, a gente se depara, muitas vezes, com as demandas, reconhecendo o pedido, pelo menos pleiteando o reconhecimento do vínculo. E como bem demonstrado no início, embora a gente fale uberização, abrange todas as plataformas e não só o Uber, como os aplicativos de 99, o Rappi, o iFood, Amazon. Então a gente usa o termo Uber, mas quando a gente estiver falando aqui, a gente vai estar falando em sentido amplo. E a grande questão isso é uma relação de trabalho ou é uma relação de emprego? Lembrando que relação de trabalho é gênero, relação de emprego é espécie, onde tem que estar caracterizado aqueles requisitos de forma acumulativa do artigo 3º, que são pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. E aí que vem um grande X da questão, a subordinação. Porque quando você pensa, vamos falar do Uber para ficar mais fácil, para ficar uma linguagem mais simples, você tem uma subordinação algorítmica. E aí, essa subordinação algorítmica vale como subordinação? Será que esse é o bastante para configurar o vínculo? E aí que a gente vai ter duas posições do direito, é controvertido. Sim. Então, para aqueles que acham que não tem o vínculo de emprego, eles vão falar que essa subordinação algorítmica não é o bastante
para caracterizar a subordinação, um dos requisitos do contrato de emprego, e aí não vai se reconhecer esse vínculo. Por outro lado, aqueles que entendem que é o vínculo, eles demonstram que, na verdade, por mais que ele tenha a possibilidade de recusar as corridas, por mais que ele possa ter liberdade de um dia não trabalhar, não entrar no aplicativo efetivamente, e ainda o fato que muitos deles, às vezes, têm 1, 2, 3 plataformas simultâneas, e ele pode escolher o melhor preço, a melhor corrida. Então, para essa corrente, esses parâmetros que defendem a autonomia não servem, porque da mesma forma ele tem um limite de recusa, ele também não pode simplesmente abandonar o aplicativo e ainda pode ser excluído dessa plataforma. Não, ainda tem que quem faz utilização, depois ainda vai lá e dá uma notinha, né? Da mesma forma ele dá para o cliente também, exatamente, entendeu? E aí eu acho assim, o que acontece? Muita gente falou assim, essa autonomia veio do Uber. Na verdade, a gente vem sofrendo um processo de informalização nas relações de trabalho, ou seja, o contrato de trabalho deixa de ser formal e passa para a informalidade. Isso daí não é o Uber que fez, isso é uma tendência da sociedade, sobretudo a brasileira. A gente começa lá com a terceirização. E depois da Covid? Também, após a pandemia, isso veio com força, sobretudo no Brasil, veio com força. E aí, o que a gente tem nesse aspecto? Até tem uma professora, a Ludmila Abília, ela fala com maestria, quem quiser procurar depois no YouTube, ela fala sobre esse processo de informalização, né, que veio com a terceirização, que antes era só restrita à atividade de meio, limpeza, segurança, vigilância, e hoje se abriu para qualquer atividade fim. Depois, nós tivemos a lei da reforma trabalhista e ela trouxe uma modalidade totalmente contrária ao nosso parâmetro de relação de emprego versus trabalho, que é o contrato intermitente. Aquele contrato que a pessoa só recebe se ela trabalhar, então ela só vai receber as horas efetivamente de trabalho. Então a gente jogar também toda a culpa na Uber, eu também não acho justo. Eu acho que a gente vem um processo de informalização e aí que fica a primeira questão, né? Qual a sociedade que eu quero? São tendências, não é? São tendências. Essa sociedade me satisfaz? Será que esse trabalhador do Uber ele tem essa liberdade total que eles tanto prismam? Será que antigamente, antes da Covid, realmente era um serviço autônomo? Eu lembro que em 2013, 2015, quem fazia Uber geralmente já trabalhava em outra profissão e tinha o Uber como auxiliar. E hoje, você quando pega um Uber, sobretudo nos grandes centros, você verifica que o trabalho dele é aquele. Porque o desemprego. E aí o que eu ia chegar. E aí a gente vive uma sociedade, né, com uma desigualdade social muito grande, né, e uma dificuldade econômica muito grande. E aí a tábua de salvação do desemprego é o trabalho informal. Aí eu te pergunto, mas aí eu me contento com um trabalho informal? Né? Não, mas a pessoa, imagine bem, a pessoa é pai de família. Ela precisa dar conta ali do mínimo existencial daquela família. Ela vai fazer o quê? E aí o que eu falo, aí no início, ela tem um carro ali, ele fez. Só que agora o que a gente tem? Quem quiser até fica a dica aí de um documentário, tá no YouTube, tá aberto, quem quiser olhar, é a uberização. E eu vou deixar aí, peço para a produção colocar o documentário. Peço também para colocar um livro do professor Ricardo Antunes, que eu acho que ele melhor tratou o trabalhador na era digital, que ele fala, tem um livro que é excelente, que chama O Privilégio da Servidão, e ele vai trabalhando essas formas de serviço durante o tempo. Se a gente for puxar, ainda tem lá o trabalho remoto, home office. E aí o que a gente para pensar? Você falou assim, mas é a única forma dele sobreviver. Realmente ninguém está discutindo isso, que é um problema social. Isso. Só que o que está acontecendo? A gente sempre lutou tanto para os direitos sociais, para não ter retrocesso, 8 horas de trabalho, agora estão se discutindo a jornada 6x1, então a gente vive um paradoxo. A sociedade defende a escala 6, acabar com a escala 6x1, porque precisa realmente dessa desconexão do trabalho, já tem estudos, mas por outro lado, a gente está defendendo que o trabalhador nessas plataformas digitais, e a realidade trabalham mais de 10 horas por dia, 10, 12, 14 e assim vai. Então a gente vive um paradoxo.
E aí, qual que é o grande, que eu acho o grande risco? A gente fazendo essas concessões. E aí eu pergunto, qual a sociedade que você quer? Você quer uma sociedade amparada ou uma sociedade desamparada? Isso é cultural. Você quer uma sociedade que o trabalho informal seja a regra ou que o trabalho informal seja a exceção? Porque um trabalhador, esse pai de família, ele pode trabalhar, mas se ele sofre um acidente grave, ele não tem nem a possibilidade de se afastar, né, né, não vai ter um benefício previdenciário. Mesmo que ele recolha por autônomo, mas né? Seria independente, exatamente, né? mas muita gente não recolhe, porque às vezes aquele pouquinho que ele vai recolher ali vai fazer falta pra ele. Particularmente, eu tenho uma tendência a reconhecer o vínculo nessa categoria. Agora, a gente sabe que essa não é a posição majoritária. Acho que vem até o contrário. Eu acho que as decisões vão primar pelo não reconhecimento do vínculo desses trabalhadores em plataforma. E acho eu que o governo vai acabar indo para um caminho do meio, que é uma tese antiga do professor Amaury Mascaro, lá atrás. Quem é das antigas vai saber. Povo! Que é o trabalho parasubordinado. O que ele traz, essa nomenclatura de trabalho parasubordinado? É um trabalho que ele não é nem subordinado, nem autônomo. Ele tem um viés de coordenação, por isso parasubordinado. E aí, qual que é a tendência que eu observo dos projetos de lei, que tem vários pipocando aí? É que fazer uma regulamentação mínima para esse trabalhador de aplicativo. E dentro dessa regulamentação mínima, a gente pode tirar, para quem está estudando aí, fazer uma analogia e consultar posteriormente a lei do representante comercial, que ela é regulamentada, ela fala sobre estorno de comissão, ela fala sobre rompimento, ela fala até em aviso prévio. Então, é uma legislação abrangente que ele não se torna empregado, a não ser que tiver desvio, que aí não é representante, vira vendedor, mas se ele for um verdadeiro representante comercial, ele tem alguns direitos mínimos assegurados. Eu acho que a tendência vai ser essa na nossa legislação. Mas até isso virar... efetivamente, na prática, isso demanda. Já tem muita gente... E aí, por que eu dou o vínculo? Porque me incomoda muito essa ideia que esses trabalhadores de plataformas digitais sejam empreendedores. Eu acho assim, isso é muito tópico, sabe? Porque quando eu estudei lá no trás, a gente sabia que empreendedor é empresa. E empresa é quem tem tecnologia, mão de obra, insumo e capital. E essas pessoas, o que ela tem, na maioria das vezes? Ou uma moto, uma bicicleta e um baú. Baú esse que é cobrado, né? Só para vocês terem uma ideia, a última vez que eu pesquisei, um baú desse custava R$ 89,00, então que ele tem que investir para poder fazer essas entregas. Então, quer dizer, toda a responsabilidade do instrumental do trabalho é desse trabalhador de plataforma. E aí eu começo a refletir, isso daí não é ideia minha, é do professor Rodrigo Carelli, que é um procurador muito atuante do Ministério Público do Trabalho, também quem jogar aí no YouTube vai achar a palestra dele. Ele fala o seguinte, ele tem uma bronca de não ter o vínculo, né? Ele é bravo, porque ele fala assim, gente, mas hoje todo mundo trabalha em plataforma digital. Você é advogado? Você está na plataforma digital. Você é bancário? Você vai trabalhar em plataforma digital. O advogado hoje, pelo menos, eu não vejo papel há muitos anos. Minha vara, desde a gente, da Justiça do Trabalho, teve uma migração maciça. Então, a gente teve desde 2015 que a gente não tem processo de físico. Até tem, né, em arquivos, né? Mas, assim, a gente só trabalha com os processos que foram migrados. Os antigos foram migrados, os atuais todos na plataforma do PJE. Então, a gente também está plataformado. Eu estou plataformada. Infelizmente, aí você falar que não... Né? Aí você trabalha hoje com plataformas. Mas acho que tudo tem que ter um meio termo, sabe? Eu costumo falar com os meus alunos. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. E também não levar tudo a ferro e fogo, né? Mas aí o que me incomoda, que eu estava te falando, é essa questão do empreendedorismo. Aí eu vou dar uma outra dica. Quem tiver interesse, dá uma lidinha no livro do Bicho Han, que é um filósofo que está despontando aí, que é sobre a sociedade do cansaço. Ele fala, a gente passou de uma sociedade organizacional, quando você tinha uma delimitação muito visível de trabalho, casa, trabalho, e passa para uma sociedade de produção, uma sociedade de performance, até por causa das redes sociais. E a gente tá nela, e a gente vive, e a gente sabe que hoje você tem que ir para o meio das redes sociais em qualquer tipo de profissão. E com isso,
você traz a ideia que se você não produz, o problema é seu. Você tem que empreender, você tem que ser mais, você é o dono do seu negócio. Então, a partir dessa ideia do bicho rã, que ela fala dessa excessividade positiva, porque você não vê nas redes sociais nada muito negativo, né? Até porque ninguém é bobo, ninguém vai postar a pior foto, você vai postar a sua melhor foto, o melhor emprego, a melhor viagem. Então ele fala sobre isso. Então a gente vive hoje numa sociedade de performance, numa sociedade do cansaço, numa sociedade que fez esse embute, que eu brinco que é o embutex com meus alunos, do empreendedorismo, né? Então, doutora Mônica, mas assim, o advogado, eu vejo que é o profissional liberal, tá ali, sabe? Agora, o pobre, que é esse povo que a gente está falando aqui, entendeu? Eu fico morrendo de dó. Eu tenho muita dó, porque eu acho que é escravização. É escravização. Eu sou totalmente a favor do vínculo. Do vínculo, gente, pelo amor de Deus. E assim, acaba que os mais poderosos, né? Aí a gente vem, não vou entrar aqui em Marx, né? Não vou entrar aqui em Marx, mas a gente acaba vendo que a gente vive cada vez mais nessa sociedade capitalista, pronto, é isso, né? Eles vão estar aí, eles vão estar dominando, enquanto o pobre está lá, o trabalhador está ali, cada vez mais sendo oprimido, o trabalho precarizado, né? Enfim, essa eu vejo com esses olhos. E aí o que eu acho também, né, que essa questão do Uber, depois quem quiser também, tiver curiosidade, tem um episódio da Rádio Escafandro, o episódio 96. Tem umas pesquisas da Unicamp feito com entregadores em geral, não é só Uber, e que o nome do episódio são Os Trabalhadores de Entrega Não Sangram. Isso é muito chocante, porque quando eu fui pesquisar, ver do que se tratava esse episódio, assistir, e aí eles coletaram o exame de amostra de sangue desses trabalhadores que estavam durante a jornada de emprego e viu que era difícil coletar uma quantidade mínima de sangue, porque como eles não tomavam água durante a jornada, então isso dificultava E de repente até adrenalina também, né? Que eles ficam... E aí eu acho assim, interessante a gente ver quem vive, né? Que eu falo assim, é muito fácil a gente falar de fora. Sim. Aí eu acho que assim, por isso que é importante a gente se informar, até para você ter uma consciência crítica, de você entender se é vínculo ou se não é. Né? A gente tem que respeitar as opiniões contrárias, que eu acho que também a gente está vivendo uma sociedade muito de uma era dos extremos. Sim. E eu acho que o extremo nunca é bom para ninguém, é sempre bom... Vamos lá, o equilíbrio, o meio. E aí é bom a gente verificar esse episódio, é bom a gente ver o documentário que eu falei. Tem um filme muito bom, Você Não Estava Aqui, também, que é sobre trabalhadores de plataforma. É do mesmo autor do Daniel Blake. O Daniel Blake fez muito sucesso esse filme falando sobre o limbo previdenciário. E esse é o mesmo diretor, ele faz esse sobre as questões de trabalhadores de aplicativo. É uma ficção, mas retrata esse dia a dia, né? E eu acho que é importante a gente ir também pela literatura, a gente ir pelos caminhos, né, do cinema, porque ele reflete a sociedade, a realidade. Sim. E às vezes, né, você precisa fazer esse recorte até para as pessoas que não são do direito também entender o que o direito vem se transformando, né? Porque a gente vive hoje numa justiça 4.0, a gente vive nessa era digital e é um caminho que só vai para frente, ele não vai voltar. Então a gente também tem que ir se adaptando a essas novas realidades, né? E aí eu deixo aqui como dica de literatura 2 livros que eu acho que tratam muito bem dessa questão do trabalhador assalariado e do trabalhador nessa condição. Você até falou assim, escravizado, né? Que aí a gente fala escravizado no sentido de contemporâneo, né? Para as pessoas entenderem. De sugado, de exaurido. Isso. E aí tem um livro que eu gosto muito, que é um autor nacional, ele chama José Farelo, chama Os Supridores. E aí os supridores, porque ele é do Sul, lá é o cara que fica do estoque de supermercado. Lá chama de supridores. Adoro essas histórias. E é muito interessante o livro, acho que é uma fonte de pesquisa sobre essa nova condição de trabalho. Tem um livro também, que eu acho que é um trabalho muito invisibilizado ainda hoje na nossa sociedade, que são das empregadas domésticas. E hoje tem diaristas que trabalham também por meio de aplicativo nos grandes centros, né? Ou de formação, né, de limpeza, e elas
cada dia ela vai numa casa diferente, ela ganha por dia, por produção. Porque, na verdade... Mas aí ela é MEI? Ela pode ser MEI? Não pode? Isso é vínculo com a empresa? Aí a gente entra nessa questão da pejotização. E aí eu gosto muito de indicar um livro chamado Solitária, que é um livro também de uma escritora nacional que reflete... povo, vai anotando aí. Vai anotando as dicas. Que eu acho que ela reflete muito bem essa temática. E aí, quando você fala na pejotização, é importante a gente falar que o que eu queria falar assim, no começo, que eu nem falei, é que o trabalhador de plataforma, o que a gente tem que botar na cabeça? Ele ganha por demanda. Isso que é injusto, porque quando você tem um salário, você não ganha... Lógico, você tem demanda, você tem tarefa, você tem produção, mas o dia que não tenha a mesma produção, você continua ganhando aquela mesma remuneração. E lá não, você só trabalha, só recebe aquilo que você faz. Então você tem que produzir muito para conseguir manter um padrão mínimo. E quando a gente fala das empregadas, das diaristas, elas estão no mesmo caminho. Quando ela trabalha nessa forma de demanda, né, ou por aplicativo, ou por empresas que fazem, né? Tem uns nomes até engraçados de empresas de faxina. E mas aí ganhando... já é empresa. Mas elas não estão tendo o vínculo com essa empresa. Então, mas e se a gente como é que vai? E se a gente for no artigo, artigo 3º, né? Que fala do empregador, não é isso? Dos requisitos do empregado. E do empregador no artigo 2º. Isso. Se a gente for olhar o 2º e 3º, principalmente na questão do empregador, nessa questão que a senhora citou aí, para mim, estão todas as características do empregador aí. A gente vai ter que ver, né? O caso em concreto, né? A função, qual era o grau de escolaridade daquele trabalhador quando a gente entra na pejotização, porque a reforma trabalhista ela fez uma opção política. Qual a opção política? Daquele trabalhador com ensino superior e que ganha acima de 2 tetos, ele tem liberdade para contratar, então não adianta ele querer vir na Justiça do Trabalho que fatalmente ele não vai conseguir reverter o vínculo mesmo com subordinação. Coitado. Agora, essas outras profissões que não têm essa faixa salarial e que não tenha o ensino superior, fica mais fácil a reversão quando ele prova que ele tem os requisitos, né? Quais requisitos? Onerosidade, subordinação, pessoalidade, né? E não eventualidade. E aí que vem, né? E no doméstico é bom a gente falar que ele tem uma lei complementar 150, uma lei específica, que aí a gente sabe que para configurar o vínculo, como ele não tem o requisito da não eventualidade, ele tem o da continuidade. Então precisa ter no mínimo 3 vezes na semana para configurar o vínculo. Aquelas pessoas diaristas que vão 1, 2 vezes na semana, essa já está pacificada pela legislação que não há vínculo de emprego. Entendi. Tá entendendo, povo? Vocês estão anotando todas as dicas da doutora? Vão anotando, hein? Vão anotando. A gente pode falar... Eu não sei se as pessoas, né, se eles... na nossa região, que a gente está falando assim muito em nível Brasil, né? Ou estado. Na nossa região, a senhora tem visto isso? A senhora, enquanto juíza do trabalho... Não, todos os dias. Houve uma febre, que eu brinco, que é da pejotização e da mesização, que é o MEI. A grande febre hoje é do MEI. Lógico que teve regulamentação, por exemplo, da lei do salão parceiro, né, que há uma série de requisitos, a homologação, e que aí há essa possibilidade realmente de fazer de forma regular esse tipo de contratação. Mas o que a gente vê muito na prática são aqueles trabalhadores totalmente controlados, totalmente com jornada, com pessoalidade, subordinação. Todas as características do vínculo. Às vezes nem foi o próprio que abriu a própria empresa, né? Deixa que eu faço para você, não se preocupe. Então, quer dizer, você vê essa fraude, né? Porque qualquer tipo de violação à legislação trabalhista cai na fraude trabalhista, né? Gente, que horror, tá? Que horror, que horror. E você? Já conhecia esse termo? Já conhecia o termo uberização? Você conhece alguém que está nessa situação? Manda para nós aqui a sua pergunta, o seu depoimento, né? Se você conhece, se você está vivenciando isso, que de repente, né, você está vivenciando isso. Então, coloca aqui na nossa caixinha, né, de texto, responde as nossas perguntas ali, façam perguntas também. E eu aproveito aqui
para, né, pedir a vocês para darem o seu joinha aí, não custa nada, né, gente? Dá o joinha, não custa nada. Compartilha com os amigos, que essa é também um tema que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem. Quem deveria saber, de fato, não sabe, porque é o que eu costumo dizer. Ninguém, né, às vezes, quem tem que informar, não vai bater na porta para falar, oi, você tem esse direito aqui, né? Oi, você tem esse direito aqui. Então, cabe a nós, né? Eu penso assim, enquanto educadora, enquanto cidadã, a gente tem essa oportunidade de fala. E eu acho muito legal isso, que é ajudar as pessoas e ajudar aqueles que mais precisam. Né? E, na verdade, a gente vive uma crise, né? Uma crise na saúde, uma crise na educação, uma crise no trabalho. Eu acho que a gente está no momento, tivemos pior, acho que na pandemia que abriu, né, a cratera para a gente poder ver esses elementos da relação de trabalho, da relação de emprego. Foi imposto o home office, coisa que era pouco agora. E a gente vê que é um trabalho que persiste. Sim. Então a gente sabe que a pandemia a gente teve que lidar com um fenômeno que eu acho que é essencial no ser humano, que é a adaptação. E eu acho que a gente está passando por esse processo de adaptação, seja na própria uberização, que são os trabalhadores de plataforma, seja no home office, seja no contrato intermitente. Então, tudo é uma adaptação que a gente vem como sociedade enfrentando. E aí eu volto àquela pergunta, né? Tem um livro até muito interessante, que são vários artigos, vou dar outra dica aí, que é sobre as relações de trabalho. Aí fala de terceirização, fala de grupo econômico, fala de vários temas, que ele chama O Trabalho Além da Barbárie. É um compilado de artigos. Também vou deixar a dica aí, a produção depois vai soltar no vídeo esse livro, que eu acho que é interessante os alunos terem conhecimento. E eu acho que... E aí eu volto no Bicho Han, falei de um primeiro livro dele, A Sociedade do Cansaço, que eles também vão colocar. Agora eu vou falar de um segundo livro dele, que é um livro chamado A Crise da Narração. O que está acontecendo, que eu acho, e quando você falou de informação, a gente está sendo bombardeado com muita informação. E aí, informação verdadeira ou não, porque a gente também vive no universo de fake news, né? A gente sabe. E, ao mesmo tempo, a gente não tem uma formação histórica muito robusta. Então, a gente tem processos de informação, mas não tem a narração da história. Então, como a gente está aqui na nossa área do direito, eu não posso me furtar a verificar que isso é no meu dia a dia, nas próprias iniciais, nas próprias defesas, nas próprias audiências, as falhas na argumentação, as falhas na redação. Não que eu seja uma suprassuma, não é isso. Inclusive, o Poder Judiciário hoje, ele prima pela linguagem simples. Sim. Mas linguagem simples não quer dizer a não linguagem. Porque você precisa dizer o que você quer, o que você pretende. É isso que eu falo com os meus alunos. O juridiquês, né, que antigamente era isso muito... Não, isso já caiu por terra. Já caiu por terra. Alguns termos que a gente acaba tendo que usar. Mas o juridiquês, hoje, assim, é o simples. É o simples, mas eu preciso da narração. Sim. E aí, o que eu vejo? São os fatos. Eles põem uns compilados de jurisprudência, vem lá... de doutrina, e o fato em si não é feito. E aí eu acho que a gente tá pecando nisso, nessa crise de narração. Isso o magistrado já sabe o direito, né? Não tem que falar para ele qual é o direito, aí ele o que a gente precisa do fato, porque quando você expõe um bom fato, você consegue fazer uma boa prova. Que a gente, e aí a finalidade da pressão judicial é dar a cada um o que você quer, o que você está vindicando. Então o que eu vejo? Essa crise na narração. E essa crise na narração é a falta de leitura. Isso. Aí agora gostaria que a senhora falasse sobre o clube eu vou aproveitar de leitura. Vou deixar o convite aqui para vocês, que é o meu clube, é o Clube da Monique. É um clube totalmente heterogêneo, não precisa ser da área do direito, é óbvio que vai ter mais pessoas do direito por causa da minha profissão, mas é um clube super eclético. Os encontros são virtuais, é toda terceira quarta-feira do mês, às 19h30, mais ou menos 1h30, 2 horas de encontro, onde todo mundo pode participar, fala no chat. A gente tem um grupo de WhatsApp, um mês antes a gente vota em 3 livros, e aí o mais votado a gente tem um mês para ler e faz o encontro. E aí eu estou indo para o 3º ano do Clube da Monique. O nosso primeiro ano foi votado a gênero literário. O nosso 2º ano foi literatura estrangeira, então cada mês a gente pegava uma nacionalidade, né? Fizemos africana, russa, alemã e assim vai.
o ano passado. E esse ano eu percebi que as pessoas estão precisando falar mais sobre sentimentos. Com certeza. E aí eu estou sentindo que nós estamos precisando desse autoconhecimento. Eu brinco com o meu clube eu não sou professora de literatura, eu gosto de deixar bem claro. Não sou professora de história, né? Para a pessoa não ir enganado para esse clube. Eu sou apenas uma pessoa que gosta de ler e eu brinco que o meu clube não é terapia, mas ele acaba sendo terapêutico. Sim, todo mundo acaba contando a sua experiência. E aí, esse mês, como é o mês de janeiro, a gente escolheu o tema renovação. Então, o nosso próximo encontro é dia 22 agora, no LFG. 22 de janeiro. Sempre a terceira quarta-feira do mês. E esse mês a gente está lendo um livro de uma escritora japonesa que chama Os Relatos de um Gato Viajante. Quem gosta de gato é um prato cheio. O livro fala sobre a morte, vida e a possibilidade de renovação. No mês de fevereiro a gente já está em votação. Para quem quiser entrar, a gente vai falar sobre vulnerabilidades. Ai, adoro! Vulnerabilidade, seja ela econômica, emocional. Isso aí dá pano pra manga. E aí a gente está em votação em 3 livros. Não sei qual que vai ganhar. E aí, quem quiser, eu deixo o convite aqui. As inscrições são todas no LFG. Pode dar o número dele lá? Pode, claro. O LFG, claro. O número é 998556957, é o WhatsApp. Fazem tudo pelo link, não precisa nem ir lá. E o seu telefone? Curso? E o meu curso, esse ano, a gente está começando agora, né, no ano de 2025. O primeiro curso é o curso de preventivo, vai ser dia 22 de fevereiro. É uma imersão, vai ser o dia todo, de 9 às 4, sobre modalidades de contrato e fiscalização. Então, o que a gente vai falar? Se liga aí, povo. A gente vai falar sobre pré-contrato, porque às vezes a pessoa tem aquela expectativa, a perda de uma chance. Vamos falar o que o empregador pode exigir ou não na contratação, exemplos, antecedentes criminais, a questão de teste de gravidez, todas essas questões. Nós vamos falar também de todas as modalidades de contrato, a prazo determinado, indeterminado, intermitente, teletrabalho, vamos falar de modalidades de contrato e vamos falar também sobre fiscalizações durante a jornada, externo, não externo, vamos falar de gerente, vamos falar também sobre, muito polêmica atualmente, a questão do uso do WhatsApp e telefone durante a jornada, se é proibido, se não é, como que está a doutrina, e-mail, a gente vai falar tudo sobre contrato, essa aula, a gente sabe o que é dia 22 de fevereiro. Aí começa que horas? 9 até as 4. Aí tem hora de almoço, né? Que o povo tem que comer. Para 1 hora e a gente vai. Esse vai ser o primeiro curso de preventivo. Tá. E aí, em março, eu entro com a minha turma regular de ônus da prova. Essa tem lista de espera. Tá. Porque a turma já está com uma lista, então eu vou ter que dar prioridade para quem está na lista. Que, assim, às vezes a parte até processual, né, ela acaba sendo mais procurada, né, ou não? Não, é porque eu mesclo. Quando eu dou, quem faz meus cursos sabe que eu entro no direito material, no direito processual do trabalho e no processo civil, geralmente. Porque é muito interligado. E aí o preventivo, que eu acho interessante, que eu esqueci de falar, que ele não é um curso só para os operadores de direito estagiário. Ele é um curso que abrange também pessoal todo de RH, porque eles precisam saber no dia a dia como faz. E meu povo do RH, ó, minha canetinha que vocês me deram tá aqui, tá? Fica de olho, vamos pra lá. E o pessoal também de contabilidade faz muito esse curso de preventivo, porque ele tem como resolver no dia a dia esses pequenos incidentes da relação de trabalho. E aí fica a dica, meu curso regular toda terça-feira, também no LFG. Ao vivo. Ao vivo, comigo, presencial. Ao vivo, presencial, com a doutora Monique, top de linha, mega, super blast. E aí a gente faz o ônus da prova. E não é um curso que a gente vai falar, quem prova o quê? Não, eu vou em cada instituto de secano. A gente vai em hora extra, em justa causa. Nossa, dá tempo para isso tudo? E a gente faz toda terça-feira. É uma sequência de terça-feira de 7 da noite às 9h30. Toda terça-feira, o curso de ônus da prova. Tá. Porque aquele outro... É só sábado, de preventiva é só o sábado, pronto, acabou. E esse é um curso regular. Tá. E a senhora tá falando nos bastidores comigo ali, a senhora tá falando de um outro. E um outro que é uma novidade que a gente vai fazer em março, que é a imersão o dia inteiro também. Só não tem a data ainda definida, mas vai ser no mês de março. É sobre a aplicação de protocolo de gênero no direito do trabalho e no direito de família. Porque eu sou dessas, né? Me pede uma coisa, fala...
né? Pode falar sobre direito de família? Eu falei, oh, meu Deus, mas que desafio. Mas aí o desafio a gente se envolve, com né? certeza. Então eu vou falar um período sobre o protocolo de gênero nas relações de direito de família e à tarde ou de manhã a gente vai pegar, né? Vai dividir. E o outro eu vou falar sobre o direito do trabalho, porque é uma exigência do CNJ a aplicação desde 2021, então a gente vai começar a utilizar na prática, e ele traz muitas implicações no processo quando o juiz decreta o protocolo de gênero. Em primeiro lugar, a palavra da vítima tem peso como se fosse testemunho. Então já tem essa primeira questão, se você é réu, nunca peça depoimento pessoal. Olha a dica, olha a dica. Segunda coisa, né, é a inversão do ônus da prova. Não é mais a mulher que vai ter que comprovar que foi assediado, o empregador que vai ter que provar que o ambiente dele é sadio. Então isso muda muito quando tem a aplicação do protocolo de gênero. Então a gente vai ensinar como se aplica, como agir em audiência, como requerer isso na inicial e como que se faz para conduzir isso na prática. E a gente verifica cada vez mais a necessidade da aplicação desse protocolo. Ele é necessário, porque a gente ainda tem uma sociedade ainda muito desigual, a gente ainda tem as mulheres com tratamento diferenciado em mesmas funções, a gente ainda tem mulheres que não conseguem chegar aos cargos de poder, a gente ainda tem as mulheres com diferença gritantes remuneratórias, e por incrível que pareça, eu antes de vir para cá, logicamente dei uma olhadinha em algumas pesquisas, tem um estudo sobre Uber, dizendo sobre o recorte de gênero, raça no Uber, que é a maioria homens, a maioria negros e a maioria é entre 30 a 39 anos. Então você também, no próprio Mas tem muita mulher Uber hoje também. Tem, mas assim, a gente verifica, né? E a gente, por exemplo, a empregada doméstica já é totalmente o inverso. A maioria são mulheres negras, né? É aquele nicho, né? É um nicho. Então, eu acho que a gente precisa aprender, né, o protocolo, porque é uma tendência dentro da aplicação do direito. Com Aí certeza. a gente vai dar em março esse treinamento. Deixa eu só fazer uma pergunta. Os alunos que querem fazer, por exemplo, concurso, né? Eu tenho muitos alunos meus que são concurseiros, né? Eles querem passar em concurso e eu dou maior força, acho que tem mesmo, é por aí, né? Esse curso da senhora, a senhora acha que... Só não vai falar que não, né, gente? Também eu pergunto. Não, mas a gente sempre, todos os meus cursos, vocês podem perguntar para quem faz, sempre a gente põe todas as matérias controvertidas, os posicionamentos, as súmulas, as OJs, a gente sempre faz dessa forma bem completa. Legal. E em todos os cursos eu forneço a apostila, aí, gente, então se o aluno perdeu, né? E o principal, todo mundo que é estudante já parte com 50% das inscrições na LFG, né? Desde que comprove que é estudante, ele consegue fazer todos os cursos pagando a metade do valor. Tá. Então, aí liga para lá. Liga para lá, ou passa o WhatsApp, ou passa uma mensagem pelo Instagram, que a própria equipe do LFG entra em contato, faz a matrícula, você não precisa nem ir lá. Chega lá e fala assim, olha, eu assisti a doutora Monique lá no programa, no episódio da Cheion, daí vocês vão ganhar 50, não é isso? 50. Doutora Monique, mais alguma coisa a acrescentar para nós aqui? Eu acho que a gente tem que terminar com essa grande reflexão, né? Qual a sociedade que eu quero para mim? Será que eu estou satisfeita em ter uns trabalhos sem nenhuma regulamentação? Eu acho que tem que bater assim, se fosse você queria trabalhar de forma totalmente desprotegido? Será que é melhor realmente ser um empreendedor de si mesmo? Ou será que a gente está com ideias fantasiosas sobre esse empreendedorismo, sobre essa pejotização, né? Então vai muito assim, pessoal, como eu falei no início, eu não sou dona da verdade, mas eu acho que alguma coisa tem que ser alterada, alguma coisa tem que mudar, ou tem que vir pelo menos essa linha do meio de uma parasubordinação, porque senão vai ficar muito difícil as próprias pessoas entrarem nesse processo de exaustão. Porque o que a gente verifica no próprio documentário, depois que quem tiver condição de assistir, é que realmente no início
as pessoas trabalhavam menos horas nesses aplicativos de plataforma, mas hoje é o único meio, até por causa dessa crise econômica, desse desemprego em massa. Então, o que temos para hoje, não é isso que as pessoas falam? É o que temos. Então, mas será que o que temos é o bastante para a gente como sociedade? Eu acho que fica essa grande reflexão. Qual a sociedade que eu quero para os meus filhos, para os meus netos? Eu quero essa forma de exploração do trabalho? Eu acho que isso é correto. Se você achar que isso tudo está correto, beleza, continua e segue. Agora, se a gente também tem que fazer o nosso ponto, né, o nosso contraponto e verificar o que a gente pode fazer como operador do direito, aí eu convoco todos, né, nessas questões de relação de trabalho que afeta o dia a dia de todo mundo, né? Então a gente vai querer sempre ter melhores profissionais. Então, para a gente ter melhores profissionais, eu acho que a gente tem que partir para uma regulamentação. Para a gente ter um mínimo, né? Eles terem um mínimo e quem também pega esse tipo, né, de serviço, seja ele em qualquer tipo de plataforma, também tem a segurança no serviço prestado, e coisa que eu não vejo hoje, uma segurança também para o usuário. Exatamente, é o que a gente fala sempre do capitalismo, né? Infelizmente, isso foi lá atrás e vai continuar sendo, né? Sempre vai ter aquele que manda e aquele que obedece, aquele que não tem para onde ir, ou é isso mesmo, né? E na falta de outra coisa, eu preciso sustentar minha família, eu tenho que me sujeitar. Infelizmente, essa ainda é a sociedade, apesar de todas as transformações que nós tivemos, né, de tecnologia, mas, assim, eu acho que falta um pouquinho mais de atenção, sabe, do poder público nessa questão daquele que precisa. Eu acho que também, né, você falou de tecnologia, eu acho que a tecnologia é inevitável. Cada vez mais a gente vai usar essa inteligência artificial, e lembrando que a inteligência artificial, ela está aqui para servir o humano, e não o inverso. Então a gente tem que pegar aquilo que é bom e trazer a nosso favor. Eu sou super favorável. A gente tem vários no próprio judiciário, alguns robôs que facilitam muito o trabalho no judiciário. Tem que ter mesmo, de separação de processo, de verificação de lead idêntico. A gente precisa dessas tecnologias para ter uma prestação jurisdicional melhor, mas ela tem que servir ao humano. E eu acho que também nada substitui também as habilidades comportamentais, que é a pessoa. Então, acho que a gente tem que trabalhar, eu acho que tem que ter mesmo, vai ter cada vez mais os serviços em plataforma de forma geral, mas eu acho que a gente tem que estabelecer um meio do caminho nisso daí, ou no mínimo um meio do caminho, embora eu sou mais pelo vínculo. Eu iria pelo vínculo, mas já que não temos o vínculo, eu acho que teria que vir pelo meio do caminho para a gente ter uma segurança, tanto daquele que trabalha, tanto daquele que pega esse serviço, ele precisa de segurança também, o destinatário final desse serviço. E aí a gente volta em todos aqueles livros, fica uma outra dica aí, do Dejus, A Loucura do Trabalho, né? A gente discutia muito naquele chão de fábrica, naquele serviço, e agora a gente está autorizando, ainda que seja um autônomo, trabalhar 12, 14, 16 horas. Então, eu acho que essa que fica a grande reflexão. Para você, está tudo bem esse tipo de trabalho? E aí, povo? Tá tudo bem para vocês? O que vocês acham? Vamos trocar aí, né? Compartilhe conosco o que vocês acham. É muito importante para a gente, né, saber o que vocês acham, porque tudo isso que a gente faz aqui é para vocês, né, é para aquelas pessoas que realmente precisam saber e que muitas vezes não sabem, tá? Doutora Monique, muito obrigada. De nada. Muito obrigada, agradeço, foi uma honra tê-la conosco no episódio de estreia. Nossa, foi muito bom, doutora Monique, gente, sempre muito atenciosa com a gente, né, pessoa assim, não é porque eu tô na frente dela não rasgando seda, não, porque ela é assim mesmo. Qualquer pessoa, né, que conhece a doutora Monique vai falar a mesma coisa que eu tô falando, né. Então, uma coisa é a doutora Monique aqui, né, outra coisa é a doutora Monique no tribunal, não confunda uma coisa com a outra, tá bom? Gente, beijo, grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo episódio. Tchau, tchau.